Vamos falar sobre o que eu li nesses últimos tempos? Oi, eu sou a Malu e o vídeo de hoje é um vídeo, como vocês podem ver, bem no improviso. Eu tô no meio da minha cozinha e resolvi gravar esse vídeo aqui agora pra falar rapidinho pra vocês sobre as minhas leituras de janeiro e fevereiro. O que eu li nesse tempo. Já adianto pra vocês que eu não consegui ler tanto quanto eu queria, porque eu tô cheia de prova e trabalho na faculdade, então assim, tá uma loucura a minha vida. Mas eu consegui sim ler alguns livros, concluí alguns, não concluí outros, mas nós vamos falar disso hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, o primeiro livro que eu li foi Noiva, de Ali Hazelwood. Inclusive, eu tenho resenha aqui no canal detalhadamente. Trouxe um além da capa pra vocês, então você pode assistir ele logo em seguida desse vídeo aqui. E assim, foi um livro que eu gostei, mas ao mesmo tempo não foi meu favorito. Eu fiquei meio que em dúvida sobre o que achar dele. Porque eu comecei a ler ele esperando uma coisa, no final não era tudo aquilo que eu tava esperando. Mas mesmo assim, não foi uma leitura que eu cheguei a abandonar, ou uma leitura que, sei lá, foi ruim de um modo geral. Só que, tipo assim, não me deu vontade nenhuma de ler o segundo livro, pra ser muito sincera. O segundo livro que eu li foi Quem Matou Meu Pai, de Edouard Louis. E, gente, sinceramente, ele foi um livro muito bom. Eu gostei bastante de ler ele. Inclusive, eu fiz um vlog de leitura dele aqui no canal, você também pode assistir. E ele foi um livro mais curtinho, foi o primeiro livro, assim, curtinho mesmo que eu li. Se eu não me engano, ele tem umas 60 páginas. Ele é um tipo de livro que eu não tô acostumada a ler, porque ele é um livro meio que biografia, sabe? E eu tava com medo de não gostar, só que ele me pegou, sabe? Tem umas frases, umas coisas que me pegou nele. Conta principalmente sobre a relação dele com o pai dele e sobre todos os desafios que eles passaram. E uma frase que eu disse sobre esse livro no vídeo é que ele é um livro sobre pessoas machucadas que machucam pessoas, sabe? Então, ele é um livro que me pegou e eu pretendo ler ele de novo sim, pra ver como que eu vou digerir ele bem, sabe? O terceiro livro que eu li foi Um Perfeito Cavalheiro, totalmente influenciada pela quarta temporada de Bridgerton. Eu vi a primeira parte, fiquei ansiosa demais pra esperar a segunda, resolvi ler o livro. Como ganhar um spoilerzinho, não é mesmo? Ele é um dos livros da série da Julia Quinn sobre todos os irmãos Bridgertons, e ele é o terceiro livro. E nós vimos o nosso casal Benioff, entendeu? Tem algumas diferenças entre o livro e a série, inclusive tem um vídeo também aqui sobre esse livro. Meu Deus, todos os livros que eu tô lendo eu tô fazendo conteúdo sobre ele. Porque é sobre isso, gente. O meu conteúdo é sobre isso. E esse vídeo tá bem completinho com todas as diferenças que eu reparei entre a série e o livro. Já tem uma lista aí de vídeos meus aqui pra você assistir, ó. Não deixa passar, não. Mas no geral, essa temporada tem sido considerada uma das mais fiéis, assim, aos livros. A gente só vai saber isso no final, quando lançar todas as temporadas. E na minha opinião, foi uma das mais românticas. Mas só resumidamente aqui pra vocês, ele conta a história do Benedict, que é o segundo irmão Bridgerton. Só que aí tem toda uma questão que a pessoa que ele ama meio que é um romance meio que proibido, entendeu? Não tem como eles se casarem porque ele é um nobre e ela é uma empregada. Esse livro é uma releitura de Cinderela, então tem todas essas questões de madrasta, irmãs postiças, como ele vai descobrir quem é ela, porque ele se apaixonou por ela, mas não sabe quem é ela. Enfim, eu aconselho vocês ou a lerem o livro ou assistirem a série, ou fazer os dois, por que não também, né? E o quarto livro que eu terminei foi Reckless, que é o segundo livro da trilogia Powerless, da Lauren Roberts. Eu ainda estou digerindo o que aconteceu nesse livro. Sinceramente, foi uma continuação que eu gostei. Eu ainda não gravei um vídeo sobre ele, mas eu vou fazer um vídeo sobre ele também, que eu prometi pra vocês que eu ia trazer, né? Então eu espero por mais detalhes, vem aí uma coisa muito forte. Agora, livros que eu não terminei, ou porque eu vou ler de pouquinho em pouquinho, ou porque eu li uma página e decidi que eu vou ler um pouquinho mais pra frente. O primeiro, Jornada do Escritor. Como vocês sabem, ou se você não sabe, vai ficar sabendo agora, inclusive te convido a me acompanhar nessa jornada, eu estou escrevendo o meu primeiro livro que eu quero publicar de fato. Eu já escrevi algumas coisas, mas eu nunca pensei em publicar de verdade. Então, como eu tenho esse plano de publicar esse livro que eu tô produzindo agora, eu preciso estudar. Sabe? Não adianta de nada eu só falar que eu quero escrever sem saber como fazer isso. Então, eu quero estudar, eu quero aprender mais sobre escrita, eu quero aprender mais sobre construção de personagens, construção de mundo, e esse livro é um livro mais técnico. Eu não li muito ainda, mas eu pretendo continuar durante esse ano e um dos meus planos é terminar ele até o final do ano. Um outro livro que eu também comecei, não terminei, mas eu pretendo também ler de pouquinho em pouquinho, é Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, que fala muito sobre a caminhada cristã, mas também sobre as nossas raízes brasileiras, sobre a nossa cultura e como, exatamente o que o título fala, como ser evangélico sem deixar de ser brasileiro, sem abandonar nossas raízes e como a gente pode
usar disso, sabe? Eu ainda não terminei de ler, mas como eu falei, eu pretendo continuar minha leitura. E ele é um livro curtinho, eu acho que ele tem umas 100 páginas. E eu sei que se eu parasse pra ler ele, de fato, eu leria super rápido, mas eu decidi ir lendo de pouquinho em pouquinho. Outro que eu comecei a ler, na verdade, começar uma palavra muito forte, eu li, eu acho que uma página dele, foi Estilhaça-me, que ele tá na minha TBR pra 2026. Eu tava super ansiosa pra ler ele, só que, não sei, depois eu perdi um pouco a vontade e eu decidi pausar o que eu nem tinha começado direito e ler ele um pouco mais pra frente, sabe? Então ele continua na minha TBR do ano. Junto com Elite de Prata, que eu também li uma página, mas também decidi ler um pouquinho mais pra frente. Então assim, esses dois livros eu poderia nem ter trazido, mas como eu realmente tinha decidido ler eles, só que durante o caminho aí eu decidi não mais, eu decidi trazer aqui pra vocês também, pra ser sincera com vocês. E às vezes tá tudo bem a gente abandonar uma leitura ou adiar uma leitura. Assim como aconteceu comigo com Orgulho e Preconceito, que ano passado, bem no finalzinho do ano, eu decidi ler Orgulho e Preconceito, mas não bateu, não funcionou pra mim. Quem sabe eu não consigo ler ele mais pra frente, né? Mas é isso, esse foi o vídeo. Esses foram os livros que eu concluí e os livros que eu comecei a ler nesse mês de janeiro e fevereiro. E pra ser transparente com vocês, eu não consegui bater a minha meta que eu tinha estipulado de ler um livro por semana, independente do tamanho. Mas tá tudo bem também, eu entendo que eu tô numa fase da minha vida onde eu preciso focar mais nos trabalhos da faculdade, nos estudos, porque minhas provas finais estão chegando. Então, realmente, eu não vou ter todo esse tempo, essa disposição, ainda mais que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ler livros bem longos. E eu ainda, sinceramente, tô me acostumando a ler livros pequenos e também me aventurando aí em livros que eu não tô acostumada a ler, de temáticas que eu não tô acostumada, que não é muito meu estilo. Então, assim, esse ano eu tinha decidido que eu ia ler uns livros diferentes, sair um pouco da minha zona de conforto. E eu sei que vai ser desafiador, sabe? Então, eu acho que o importante é você estipular metas, mesmo que você não necessariamente consiga cumprir elas por algo que você tá passando, por uma fase que você tá passando na sua vida, e é isso aí. O importante é que eu não simplesmente desisti quando eu vi que em janeiro eu já não tinha conseguido bater minha meta. Porque é uma coisa que eu falei em um vídeo que eu fiz aqui pro canal sobre como começar a ler, como gostar da leitura. O importante não é a quantidade, sabe? Mas sim a constância de estar sempre lendo alguma coisa. Então, por mais que eu não tenha batido as minhas metas, eu tô bem satisfeita, bem contente com esses 2 meses que passaram. E eu sei que ainda tem bastante chão pela frente aí nesse ano de 2026. Mas é isso, deixa aqui nos comentários quais foram os livros que você leu durante esses meses, durante esse primeiro bimestre aí do ano. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum conteúdo que eu trago por aqui. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais pra você me acompanhar mais de pertinho, eu também posto os conteúdos legais por lá. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!